Graça e paz, meus queridos alunos, graça e paz, igreja. Estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre a nossa aulinha, não é? Nós preparamos um tema que diz assim: um Deus que atua. E a narrativa bíblica nos mostra como Deus atuou e interagiu com pessoas, governo e com a própria natureza que Ele criou. Projeto de Deus para o homem é o primeiro tópico que nós vamos estudar. Deus criou o homem, como nós já sabemos, né? O homem e a mulher, criou o mundo, criou todas as coisas. E o Senhor ordenou ao homem que cuidasse da criação dele, do mundo que ele criou, e colocou ele naquele jardim. E ali o homem viveu em paz um bom período com Deus. E Deus só deu uma ordem ao homem, que ele poderia comer de todas as frutas, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem resolveu, decidiu desobedecer a ordem de Deus, ele fez a sua escolha e pecou. Consequentemente, esse pecado passou de pai para filhos, Mas Deus criou a terra para os humanos habitar nela, Quando Ele criou o homem, Ele disse assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso está lá em Gênesis 1:28. Se vocês quiserem conferir, poderão ler nas suas Bíblias, certo? Seria muito bom. Então Deus também vem reafirmar isso muito depois do dilúvio, quando aconteceu o dilúvio, devido ao pecado do homem, que Deus mandou o dilúvio. Deus vem reafirmar isso com Noé, quando ele disse a Noé: mas frutificai, multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Está lá em Gênesis 9:7. Porém, Noé deu continuidade, foi multiplicando, mas o homem, porém, desobedeceu às ordens de Deus. Como sempre, Criaram tantas coisas, que criaram as cidades, foi criada uma torre para chegar até o céu, e tudo isso a gente sabe que é desobediência ao nosso Deus, Foi desse povo que Deus criou, o povo de Israel, que Deus mandou de lá o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, e Jesus veio do povo de Israel, Então, naquela época, tinha os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas foram homens que revelaram a ação de Deus na história, Os profetas, eles falavam, foram homens escolhidos, e eles falavam para a humanidade, para os homens, a vontade de Deus, Eles revelaram estados de desobediência e as consequências que viriam com essa desobediência. Eles profetizavam prosperidades, profetizavam também salvação, profetizaram justiça, destruição, miséria e escravidão, Mas Deus estava no controle. Deus era o autor daquela história e é também da nossa história hoje. Quando nós vivemos uma vida de desobediência a Deus, revelamos a nossa rebeldia contra Ele, o nosso desinteresse pela sua bondade. Então, Deus quer que o homem siga a sua vontade, a vontade dele, e não a do homem. Uma vida sem Deus, ela está sem rumo, Sem Deus nós estamos perdidos. Deus quer conduzir a nossa história, e para isso é necessário viver segundo a vontade de Deus. Pela oração nós podemos falar e ouvir a voz de Deus. A voz de Deus tem o poder de nos instruir, de aperfeiçoar a nossa vida.
Então é isso que Deus quer de nós, meus alunos, meus queridos. Obediência. Deus quer que vivamos uma vida de obediência a Ele, né? A gente está vivendo esse período negro na história, da nossa história, mas por conta da desobediência, né? As pessoas hoje estão buscando Deus, estão gritando Deus, estão falando o nome de Deus, estão reconhecendo que Deus é poderoso, que Deus tem todo o poder em suas mãos. E nós, como seus filhos, não podemos ficar calados. Temos que levar essa palavra de Deus aos nossos amigos, aos nossos parentes que ainda não conhecem Jesus, para que eles não venham a partir desse mundo sem a sua salvação. Então essa é a nossa aula de hoje, né? Que tenha bom proveito para vocês. Essa é a nossa vontade, que vocês leiam a palavra, que vocês leiam a Bíblia, que vocês desenvolvam a vida de oração e de leitura da palavra de Deus para o crescimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e lembrem-se sempre, Deus está no comando. No momento certo, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai fazer a sua obra, a obra que Ele quer para nós, né? Confiar, obedecer e estar na presença de Deus. Amém?